Dentro da indústria 4.0, a realidade aumentada é uma outra ferramenta que vem revolucionando a maneira de fazer negócios, a maneira de operar, né? A maneira de juntar o mundo real com o mundo virtual. Um grande exemplo aí da realidade aumentada, da aplicação da realidade aumentada, vem no campo de entretenimento, né, dos jogos. Né? Por exemplo, né, o Pokémon GO foi o primeiro jogo que trabalhou dentro da realidade aumentada. Né? Você, através de um celular, você conseguia fazer o que? Interagir o mundo real com o mundo virtual. Né? Então, o Pokémon GO foi realmente o primeiro a trabalhar com uma realidade aumentada. Puxa, mas qual que é a diferença de você trabalhar com a realidade aumentada e a chamada realidade virtual, né? Bom, a realidade virtual, né, como a gente conhece, né, você faz uso de um óculos, né, de um óculos inteligente, em que você vê o mundo virtualmente desenhado e você consegue interagir com esse mundo virtual na prática. Né? Então, a realidade virtual, você está simplesmente trabalhando com todo o ambiente virtual. E qual é a diferença disso para a realidade aumentada? A realidade aumentada é que você pega os elementos virtuais, né, só que você transpõe isso dentro do seu ambiente real. Né? Por exemplo, aí, você tem dois exemplos aqui de fotos, né? Está usando o chamado Google Glass ou Google, o óculos de realidade aumentada, né? Onde você recebe as instruções de trabalho, né, olhando no seu próprio ambiente de trabalho. Você pode ver aí, né, que você tem algumas imagens, algumas telas de indicadores e ações que você pode fazer em função do trabalho que está sendo desempenhado. E qual que é a diferença? Qual que é interessante dentro da realidade aumentada? Né? Ela não simplesmente te traz informações, como você também pode alimentar informações. Você interage, é uma via de mão dupla. Você recebe informações, né, através da realidade aumentada, como também você pode alimentar esse banco de dados. Né? Isso que é interessante dentro da realidade aumentada. Um outro caso aqui, né, uma ilustração que mostra qual que é a diferença do que você tem hoje, normalmente, uma realidade aumentada e de uma tecnologia normal do mercado que tem hoje, é o GPS, por exemplo, de um veículo. Então, imagine uma coisa, hoje você tem um GPS ou através de um celular, né, ou através de um próprio terminal dentro do seu veículo, né, onde você recebe o mapa, por exemplo, do GPS dentro do seu carro. Né. O que a realidade aumentada poderia fazer? Ele poderia transpor essa imagem para a própria pista, né? Onde você não teria essa tela. A tela seria, na verdade, o próprio para-brisa do seu veículo, onde você conseguiria enxergar, né, exatamente o local que você tem que virar, que você tem que parar, que você tem um ponto de encontro aí, um ponto de interesse. Tá? Então, a situação muda completamente, a precisão também do modelo muda muito com a realidade aumentada. Bom, mas para entender um pouco mais a realidade aumentada, vamos ver um exemplo prático aí de uma empresa, tá, que aplicou a realidade aumentada e também a manufatura aditiva. Vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre esse assunto. Bom dia, Renato. Vamos começar nosso trabalho. Realização de inspeção da linha. Aceitar.
Bom dia, Renato, tudo bem? Vou te ajudar nessa tarefa. Verifique se o mecanismo está aberto. Segure e puxe a ventosa. Veja como ela está danificada. Aceitar. Em seguida, encaixe a nova ventosa. Parabéns! Você atingiu a meta de hoje. Vamos mostrar um exemplo de aplicação aí da realidade aumentada, né? Peguei aqui um caso publicado pela Harvard Business Review, que ela mostra aqui uma simulação de uma fábrica de aviões de papel. Então tem um esquema aqui, olha, de uma fábrica, um desenho, né? Na verdade, basicamente isso aqui é um desenho, tá? E onde está a realidade aumentada? Eles criaram alguns logotipos, tá? Como este caso aqui, que são os gatilhos, tá? Para que eu consiga acessar um programa, um aplicativo via celular, né? Que vai me mostrar as imagens em 3 dimensões dentro de uma programação de realidade aumentada. Então, basicamente, eu tenho alguns gatilhos, alguns logotipos aqui dentro dessa imagem que disparam o meu processo de realidade aumentada. É como se fosse um QR Code, tá? Que alimenta o meu sistema e que faz com que eu consiga disparar esse programa de realidade aumentada e mostrar e interagir com ele. Então eu tenho aqui um aplicativo que foi instalado da própria Harvard Business Review, então preciso ter um aplicativo específico para cada tipo de realidade aumentada, programa ou sistema de realidade aumentada que eu crie, tá? E aí ele está pedindo para mim localizar uma imagem qualquer, né? Localizei uma imagem, olha, ele identifica e ele diz exatamente, né, o que está funcionando e me mostra a explicação de como funciona o processo, tá? Tudo isso em 3 dimensões. Se eu giro o papel, né, o próprio sistema também acompanha, tá certo? Aí o sistema vai acompanhando, né? Então esse é um aplicativo interessante. Vou tentar mostrar desta forma. Olhar como que ele acontece, como que ele olha. Só que o que é interessante de todo o sistema, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui também de Harvard Business Review, tá? O que é interessante de todo o sistema não é simplesmente mostrar essa figura em 3 dimensões, essa simulação em 3 dimensões. Então, o que é interessante é a interação, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui ele mostra uma torre de resfriamento onde preciso ter aí uma troca de um filtro, por exemplo, né? E os gatilhos estão todos aí, né? É o próprio logotipo da imagem, tá certo? Que vai identificar e vai dizer o que precisa ser feito. Então, se eu identificar isso na imagem, identifiquei aqui na imagem, ele vai falar, olha, essa é uma experiência interessante. E ele me dá algumas opções na tela, né? Que me mostram, por exemplo, o que eu posso fazer, né? O que eu poderia fazer. Por exemplo, eu vou aplicar um botão aqui, ó, de visualizar aqui. Eu interajo com o sistema e ele vai me dar dados dessa torre de resfriamento. Ele vai me mostrar alguns dados. São dados reais de um processo? Pode ser dados reais de um processo. Imagine que eu estou trabalhando em uma área de manutenção, tá? Em que eu quero entender como está o meu sistema, né? Na prática, eu vejo, escaneio através de um aplicativo, eu vejo o que acontece com essa torre aqui, né? Nesse caso, né? Qual é o status dele. Logicamente que eu preciso ter sensores nesse sistema para mandar informações para a nuvem, alimentar todo o meu programa de realidade aumentada e isso retornar como informação para quem está trabalhando, tá? E aí ele me dá algumas instruções de como trabalhar ou como fazer um trabalho, por exemplo, tá? Ele é útil também como uma forma de treinamento, né? De como montar, desmontar, né? Algum tipo de equipamento ou algo similar desse tipo, tá? Também pode ser utilizado para
por exemplo, uma manutenção à distância, né? Ter pessoas remotamente, tá, em uma posição remota, e eu posso usar isso como formas de instrução para a pessoa, né? Totalmente interativo, né? O sistema totalmente interativo, né? Se eu quiser clicar nesses outros botões dentro da tela, também vai me dar outras informações. E eu consigo também passar informações para o sistema, para carregar. Então não é uma via de mão única, né? Eu posso simplesmente fazer também em duas mãos. Eu recebo informação e eu mando informação também para o meu sistema, que vai carregar esses dados para a nuvem depois, tá? Então não é uma via de mão única, né? Tá certo? Bom, é isso. Esse é um exemplo bem simples de realidade aumentada, tá? A sua aplicação ainda, ela não é tão simples, né? Existe sistema, logicamente, de realidade aumentada um pouco mais simples, né? Mas, de maneira geral, exige um certo conhecimento em programação, tá? Os sistemas mais simples, eles trabalham com alguns aplicativos, algum software como o Vuforia, tá? O Unity 3D, tá? Mas precisa ter imagens em 3 dimensões. Muitas vezes, a maioria das vezes, é requerido que você tenha uma imagem em 3 dimensões. Tá? A Google, por exemplo, ela possui um portfólio de imagens em 3 dimensões chamado Google Poly, onde existe aí, você pode baixar imagens já programadas em 3D, tá? Gratuitamente. Tá bom? Então, esse é um simples exemplo aí de aplicação de realidade aumentada. Legal?